Bom dia. Bom dia. Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, no seu amor e na sua ternura. Bem, nós tivemos a oportunidade desde o início da jornada estarmos vendo o papel de Jesus nas nossas vidas, a importância da família, que a família como sendo esse laboratório moral, que é a célula máter da sociedade. Tivemos a oportunidade de ver que ninguém está onde está com quem está porque caiu de paraquedas. Como diz o Emmanuel, nenhum aperto de mão é por acaso. Todos nós temos uma programação espiritual e que o nosso compromisso primeiro é conosco, ninguém reencarnou para mudar o outro, e que o nosso compromisso, além de ser conosco, também não é com o espaço físico, porque onde nós estivermos e como estivermos, estamos no coração de Deus, mas sim com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas no espaço onde nós estamos. Daí o porquê a veneranda Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela nos recomenda carinhosamente: floresça onde Deus lhe colocou. Não é? E tivemos a oportunidade de ver as relações nossas enquanto nos nossos diversos papéis, que nós temos um programa e um propósito. O programa está ligado aos nossos diversos papéis e o propósito é o nosso perfume, é o nosso DNA, é o nosso jeito, é a virtude que nós vamos desenvolver naquilo que nós somos convidados a desempenhar nos nossos diversos papéis. E vimos também a importância que tem ter Jesus realmente como modelo e guia, e que ninguém vai estar passando por qualquer situação, desde que a pessoa busque se dar o melhor, que não esteja no seu programa, porque primeiro nós estamos mergulhados em leis sábias e imutáveis, a lei de justiça, amor e caridade, como Kardec assim sintetiza. Então não é justo, não é amoroso, não é caridoso nós estarmos passando por uma situação que não está no nosso programa. Nós podemos também alterar o nosso programa, porque, como disse Jesus, o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado, e o pecado é a nossa ignorância. Então nós podemos também alterar o nosso programa para melhor, desde que nós busquemos nos esforçar para isso. Nosso alírio encerra colocando claramente a questão do fardo, do jugo, e mostrando que com Cristo, ou seja, com autoconhecimento, com alto amor, com alto acolhimento, com alto respeito, esse jugo e o fardo, todos nós damos conta, não é? E agora nós vamos estar vendo a mediunidade, principalmente na família e nos tempos atuais. Então nós vamos passar de uma forma mais ou menos rápida, né, para que a gente possa ter uma recapitulação. Nós vimos que a família é realmente uma instituição divina e que ela tem o espaço amoroso ideal para a nossa autoeducação. Nosso pai e nossa mãe faz parte também do nosso programa reencarnatório, como sendo o caldo social, o caldo afetivo que nós viemos passar. No livro que nós tivemos a oportunidade de estar escrevendo por inspiração, A Vivência do Amor, a benfeitora Joana de Ângeles, ela coloca no prefácio, dizendo que o que te falta não te faz falta. Por que não nos faz falta? Porque não está no nosso programa. Então, pela misericórdia divina, nós viemos agora com esta falta para que nós possamos trabalhar amorosamente conosco. O que leva o Espírito André Luiz dizer: o uso edifica, é o abuso que destrói. E ela diz mais ainda: e se trabalhares, poderás conquistar. Ou seja, nós poderemos estar mudando o nosso programa. Então a família, ela é realmente um laboratório moral. Mas nós tivemos também a oportunidade de ver que não há mediunidade perturbada. Aquele de nós que a trazemos
que em virtude do nosso desalinho fazemos um mau uso da mediunidade. Como também não há inteligência perturbada, porque a inteligência é um patrimônio do espírito. Agora, aqueles de nós que não estamos moralizados, utilizamos mal a nossa inteligência. Então, todos os recursos, todos os atributos que vêm da parte de Deus têm um caráter único, a nossa elevação espiritual. E a lei de causa e efeito é uma lei neutra. Dependendo daquilo que nós utilizamos dentro da lei de liberdade, nós estaremos construindo a nossa escravização ou a nossa libertação, né? E na questão da mediunidade, nós vemos que ela é uma faculdade orgânica inerente à alma. E todos nós a possuímos. Porque todos nós temos um anjo de guarda. Mas Kardec também faz uma denominação no livro dos médiuns, que há aqueles que temos a faculdade de forma mais ostensiva. Então trazemos conosco uma responsabilidade a mais. E vimos também que a mediunidade, ela não é um privilégio. Ela é a semelhança daquele agricultor que tem a responsabilidade da sua plantação e não possui recursos. Ele vai até o banco. Mas para ele pegar o recurso do banco, ele deixou garantia. Então nós vimos que a mediunidade é também um recurso a mais para que nós possamos encurtar o nosso espaço de onde estamos e onde nós somos convidados a chegar na busca da nossa felicidade. E assim como também o agricultor, para que ele vá ao banco, alguém financiou, ou avalizou, ou ele deixou alguns recursos. Muitos de nós estamos reencarnados aqui pela tutela amorosa desses benfeitores, e que inclusive nos concedendo a mediunidade para que nós possamos, com uma forma amorosa de devolver aquilo que a vida investe em nós carinhosamente e caridosamente. Então, na família, nós vamos perceber que ela é muito manifesta. Então, é na intimidade do lar que esse sexto sentido costuma se manifestar de forma mais vigorosa e espontânea. Com qual convite? Não é um castigo, e nem um privilégio. A eclosão da mediúnica é um convite direto ao despertar consciencial do espírito. E é muito comum a criança, até os 7 anos, ela está nessa interface entre o mundo espiritual enquanto o seu processo reencarnatório. Então é muito comum também na infância a criança ter uma série de acessos ou de situações por influenciação espiritual, como também outros fatores psicológicos que intervêm na nossa relação, como o nosso Saulo colocou muito bem, da relação pais e filhos. Por que muitas vezes nós temos conflito com os nossos filhos? Porque também os nossos filhos somos nós ontem. E aqueles conflitos que eu tenho, que eu ainda não os trabalhei, eles nos recordam. Daí nós vamos ver pai ficando com raiva do filho, pai ficando sem falar com o filho. Por quê? E aí nós vamos perceber que ali parece uma atitude adolescente, uma atitude infantil. E é verdade. Então nós somos convidados nessa via de mão dupla, estarmos também nos trabalhando. E também há períodos em que eclodem as situações do passado. Por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. Eu me recordo, meu filho mais velho, hoje com 44 anos, ele por volta dos seus 10, 11 anos, olha aí a fase em que ele estava entrando na pré-adolescência para a adolescência. Kardec inclusive pergunta se a adolescência, o que acontece? E ele então, os benfeitores respondem que aquele momento em que o espírito está entrando agora em contato mais profundo com as questões do passado, para que possa planejar ou levar adiante esses conteúdos. Daí, como o nosso Saulo colocou muito bem, a importância da evangelização. Aquelas nossas crianças que passamos pela evangelização, temos muito mais recursos para estar administrando de uma forma autorresponsável e amorosa os nossos conflitos. Na maioria das vezes, a adolescência mais dócil, mais serena, é porque tivemos um alicerçamento, tivemos ali um alicerce de orientações
e que a doutrina espírita oferece com muita profundidade. Então vejamos a importância do Centro Espírita trabalhando a evangelização nos seus múltiplos aspectos. E meu filho, por volta de 10, 11 anos, ele tinha um conflito muito grande, principalmente com a mãe, a ponto de que ele dizia: eu lhe odeio, eu não sei porque eu vim ser seu filho. E muitas vezes ela também tinha um conflito com ele, porque aquilo mexia com a sua própria insegurança. E ela às vezes dizia, desabafando comigo: eu me sinto uma péssima mãe. E às vezes eu tenho raiva, como é que pode eu ter raiva do meu filho? E são conflitos. É comum isso acontecer, é comum, não é normal. Normal é o amor, é a ternura, é o acolhimento. Mas enquanto eu ainda não tenho trabalhado isso, e os meus conflitos eclodem, então é muito comum isso acontecer. A ponto de que, quando ele com 12 anos, naquele conflito muito maior, ele dizia: eu tenho vontade de me matar, porque eu não suporto mais você, não suporto essa situação dessa família. E quando foi com 12 anos, ele passou por uma experiência, como eu e minha esposa junto, por um acidente. E nesse acidente, quando nós tivemos, nosso Divaldo depois ficou sabendo, ligou e foi e disse: olha a importância também de nós nos ocuparmos no trabalho do bem, porque nosso Senhor, na sua generosidade, o pouco que a gente faz, Ele multiplica. E nosso Senhor não nos pede, não é quantidade, é a qualidade. E a qualidade passa pela nossa autotransformação. E aí, quando nosso Divaldo ligou, ele disse: olha, você e a Neuza, que é minha esposa, tiveram uma oratória antecipada. Olha a alteração do programa. Era para vocês 3 desencarnarem. Agora, quanto ao Neuber, que é meu filho, falou assim: os amigos espirituais estão vendo o que podem fazer. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, nosso Alírio conseguiu que nós fôssemos até a UTI, com outros médicos, por ele ser médico. E naquele momento que nós estávamos juntos, eu fui falar para ele: olha, meu filho, nós passamos por uma experiência de um acidente, nós estamos internados, eu e sua mãe, ela estava do lado também, e tudo indica que você vai desencarnar. Porque no acidente ele teve fratura exposta do braço direito, o cérebro, naquela pancada, ele feriu nos acidentes da caixa craniana e ele teve uma torção em nível de tronco encefálico. Então ele estava respirando por aparelhos. Segundo o prognóstico, ele iria desencarnar. Então, naquele momento, nós orando, eu falei com ele: vamos orar e tal. Ele sentia a presença do meu pai, que havia desencarnado quando eu era ainda criança. Ele sentia a presença de um médico amigo. E naquele momento eu fui e disse: olha, o tio Divaldo ligou e tal, vamos orar. No meio da oração, ele apertou nossa mão. No outro dia, o nosso Divaldo ligando, dizendo: olha, os amigos espirituais estão dizendo que o consultou. Olha a questão, como a ajuda não é invasiva. A ajuda, ela sempre, nós as teremos sempre. Mas as ajudas batem na porta, mas não arrombam porta. Nem abrem fechadura, a responsabilidade é nossa. E ele foi consultado e ele aceitou. E o fato é que foram 18 dias de coma profundo. Depois 8 meses de coma vigil. Então a gente vai perceber, hoje ele tem um comprometimento motor, e ele dizendo que quando com 21 anos eu peguei na frente do espelho, ele chorando. Eu perguntei: o que foi, meu filho? Pai, é muito difícil para mim ver meus irmãos indo para a faculdade, podendo dirigir, e eu não. Eu sinto que eu sou dentro de mim tem uma excelente música, mas eu quero tirar, o piano está quebrado. Falei: que piano? Meu corpo. Aí abracei naquele momento, ele foi e disse: ainda bem que nós temos doutrina espírita, e eu sei que eu estou assim por causas do passado. Na outra encarnação, no corpo perfeito, eu irei valorizá-lo.
4 meses depois, ele chegou para mim e disse: pai, eu tive um sonho revelador. O que foi, meu filho? E ele tem uma questão, como ele sofreu a lesão na 3ª circunvolução do lado direito, ele não tem aquela perseverança, alguma coisa ele fala, depois ele esquece. E ele foi e disse: eu tive um sonho revelador. Eu sonhei que eu era um jovem muito rico, e tudo eu achava que o dinheiro comprava, e que eu me encantei com uma jovem muito pobre, mas de uma riqueza moral fora de série. Ela não se curvou ao meu dinheiro, nem às minhas chantagens. E no dia do casamento dela, que ela arrumou um jovem pobre, eu suicidei na frente do altar. Agora eu sei porque eu estou assim. Eu preciso arrumar um sentido existencial para a minha vida. E hoje ele passa o dia todo na frente de um computador, mandando mensagens. Mas volta e meia ele tem os lampejos do passado. Então, na família, é realmente este laboratório de encontros e reencontros de almas que somos convidados a nos trabalhar. Então, daí a importância de nós estarmos trabalhando amorosamente essas questões para poder estar nos ajudando. E Jesus, o excelente médium de Deus, o nosso guia definitivo. Para que a mediunidade seja um fator de saúde e não de enfermidade, é indispensável tomá-lo como modelo. Ele honrou a faculdade mediúnica através de um ministério ativo de amor e caridade. O objetivo atual é transitar do mero interesse pelo fenômeno para compromisso real com a autoiluminação. Então, todos nós temos um compromisso, como nós vimos o nosso Saulo colocando, no nosso papel de pai, nosso papel de mãe, nossos papéis de filhos, nosso papel social. E vimos também que nós também temos um compromisso, também com o Centro Espírita, como sendo uma forma amorosa de estarmos aurindo forças para administrarmos os nossos conflitos. E como trabalhar isso? Então nós vamos utilizar uma outra técnica, que o nosso Alírio também, que ele a materializou, a chamada técnica Parta, que é essencial para trabalhar os nossos impulsos emocionais. Seja primeiro para conosco, porque eu só posso dar ao outro do que eu tenho comigo. Como diz a veneranda Joana de Ângeles, ninguém dá o que não tem. Isso, pode tirar um print. Então, o primeiro passo, isso aqui também, ó, essa técnica está na mesma sintonia da questão 919A do Livro dos Espíritos. E também ontem nós marcamos um outro prazer de casa, foi? Não é dever, prazer de casa, qual que é? Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, qual capítulo? 27 e 28, não foi? E a questão 919, então já estamos aí. Então essa técnica ela é excelente para isso. Primeira coisa, ó, parta. O P vem de perceber, ó. Perceber o incômodo íntimo com humildade de aprendiz. É raiva, é medo, é insegurança, é rejeição, é abandono, é incapacidade, seja o que for. Eu sou mais do que eu estou sentindo. Eu sou mais do que o que eu penso. Nós somos um ser amoroso, essencialmente falando, mas eu ainda tenho, por ignorância, atitude de desamor. Quando eu me vejo no que eu faço, como aquela caso que eu contei da professora, que ela se sentiu uma assassina, então ela não se permitia desfrutar daquilo que ela havia conquistado. Quem de nós aqui teríamos a coragem espontânea de aceitar um inimigo como pai e como mãe? Vocês escolheriam? Como pai, como mãe, o inimigo? Não. Então a própria escolha já do nosso pai e da nossa mãe, ou eles nos escolhendo, é porque a inimizade já ficou para trás. Nós já nos perdoamos. Agora nós vamos sedimentar esse perdão. Nós vamos exercitar essa amorosidade. Então é compreensível que nós, em certas situações, nós entremos nos lampejos
dos conflitos do passado. Às vezes, por exemplo, nós vamos perceber, eu, por um bom período, por ignorância, eu ficava em conflito porque eu gostava muito mais do meu segundo filho do que o primeiro. E não sabia por quê. Porque muitas vezes também, assim como ele veio para que nós possamos, eu e a minha esposa, que não é minha, porque ninguém é de ninguém, não é? A minha parceira de evolução, para nós estarmos reconciliando. Por que que ele veio como nosso filho? Porque ela pode ter uma participação mais direta, eu tenho uma participação indireta. Por isso eu tenho mais facilidade de lidar com ele do que ela tinha naquele período. Então isso tudo vem dentro dessa leitura que nós somos convidados a fazer conosco, jamais nos criticando, jamais nos censurando, colocando o olhar de Jesus, a conduta de Jesus como modelo e guia. Jesus censurava? Jesus criticava? Não. Então o A vem justamente de você estar buscando agora trazer para você um processo de aceitação plena do que você está passando. Aceitar não é acomodar. Eu aceito. Nesse momento eu estou sentindo rejeitado. Mas eu sou mais do que isso. E não é o outro que me rejeita. Ele está acordando o meu padrão de auto-rejeição, de inadequação. Então, como eu posso me ajudar? Com isso, eu passo agora a refletir. E nesta reflexão, eu vou agora ver qual é a causa profunda. Na maioria das vezes, a causa está na nossa crença. Eu não sou capaz, eu não consigo. É o que eu me falo. E conforme eu me falo, eu vou estar dando direção aos meus sentimentos. Eu vou dar direção à minha vida. Por exemplo, isso na neurolinguística a gente chama que forma o nosso mapa mental. O que é o mapa mental? Essa estrutura de pensamento. Tem gente que tem um pensamento pessimista, tem outro que já tem um pensamento otimista, e assim por diante. Por exemplo, vocês estão vendo um IP, estão falando, nossa, mas que IP lindo, gente. Eu olho e falo assim, que bobeira, isso aí faz uma sujeira danada. Aí vocês vão lá na minha história, porque nós temos crenças verbais e não verbais. E a mente ela é automática, ela não distingue o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Então nós temos impulsos internos e impulsos também externos. Quer ver? Fala branco, branco, vai, vamos junto. Branco, 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 branco. A vaca bebe o quê? Lá dentro falou o quê? Viu? Então se eu fico falando, eu não sou capaz, eu não consigo, ela não gosta de mim, ele me rejeita. Veja, o cérebro, nós moramos num corpo que Joana diz assim, psicotrônico. E hoje, inclusive, a neuropsicologia, ou a neurologia está mostrando o quê? Nós temos 10 mil neurônios por dia nascendo novos com o nosso padrão mental que nós entendemos. Então caiu por terra aquela crença de que neurônios não se multiplicam. Hoje a neurociência comprova. Por isso que o capítulo lá do Evangelho qualquer, 27 e 28, que nós vamos ver o poder do pensamento. E aí vem justamente a tomada de decisão. Eu já entendi onde eu estou com conflito. Qual virtude eu estou sendo convidado a desenvolver agora na relação com a minha esposa? Qual virtude eu estou sendo convidado a desenvolver agora na relação com meu filho? Então, dentro desta reflexão, eu tomo uma decisão, decidir pela mudança imediata de sintonia mental. Eu já sei que naquele momento eu vou mudar o meu padrão mental. 4, 5, 9, a questão lá do Livro dos Espíritos. Qual que é? Interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginar. Todo mundo aqui está sendo influenciado por espíritos. Está cheio de espíritos aqui, desencarnados. Tem leitores espirituais aqui nos assistindo.
utilizando inclusive o ectoplasma um do outro, fazendo um espaço terapêutico. Quando o Alírio falou a respeito do bar, os ambientes, isso é muito importante. Também cuidar do nosso ambiente mental, porque os espíritos, eles são atraídos pelo nosso campo mental. Nós temos o pensamento que desperta o sentimento, pensamento mais o sentimento nos traz a sensação, pensamento, sentimento e sensação cria o campo mental. Esse campo mental é igual o açucareiro que a gente deixa aberto. Daqui um pouco está cheio de formiga. O açucareiro criou a formiga? Não, ela tem a faculdade de sentir o cheiro do açúcar. Assim os espíritos, eles captam os nossos padrões mentais. E a nossa mente é igual uma cebola cortada ao meio. O que tem ali? Várias camadas. Minha esposa mexe numa camada, meu filho noutra camada, meu trabalho noutra camada. Mas quem é o dono da mente? Somos nós. E a mente ela é igual ao estômago. O estômago precisa de alimento sólido e líquido. Qual que é o alimento da mente? Qual que é? Pensamento. Hoje a neurologia tem estudos comprovados que para pessoas que têm o hábito de orar, ela tem um córtex cerebral muito mais bem desenvolvido. Pessoas que têm um padrão de resiliência, de proatividade, são pessoas mais assertivas. Isso explica. Então nós vamos perceber que quanto mais nós buscamos nos auto-perceber, sem crítica, sem censura, mais nós nos ajudamos. E a família é igual um aquário. Se um peixe bagunça a água, o que acontece? Isso. Só que o pai e a mãe são os timoneiros deste barco chamado família. E principalmente quem? O feminino, a mãe. Nós vimos o nosso Saulo falando. A criança, quando machuca, está com o pai, ela corre para quem? Por quê? Até os 7 anos é comprovado, a criança está mais ligada à mãe. A mãe está dormindo, faz barulho, ela não acorda, a criança geme, ela acorda. Por quê? Ela perde o cordão umbilical físico, mas fica um cordão energético, isso é pela eternidade, porque é o do bem. Olha como isso é importante. Então o feminino tem muito mais uma atuação no equilíbrio. Victor Hugo, no livro Árdua Ascensão, ele coloca que o espírito, quando vem na envergadura feminina, porque lá na questão 200 fala que o espírito não tem sexo, ora reencarna num corpo masculino, ora feminino. Mas quando vem num corpo feminino, o corpo feminino é igual um computador, como todo o nosso corpo. Mas o corpo feminino, ele tem mais componentes do que o corpo masculino, de forma mais específica. É a mãe que gesta, é a mãe que acolhe, é a mãe que ajuda o espírito, como médium do espírito reencarnante, a formar as bases do seu psiquismo. Então veja o quanto que isso é importante. Aí vem a importância que tem o Evangelho no lar. Que é aquele momento que nós trazemos Jesus para a intimidade do nosso lar. Lá no livro Missionários da Luz, a família que faz o Evangelho no lar é sinalizada no mundo espiritual. Espíritos ligados à família são resgatados pela bênção do Evangelho no lar. Então aí vem agora o agir com suavidade, com mansidão, nessa sintonia enquanto quem nós somos. Então, para que nós possamos refletir agora um pouco mais, nós vamos ampliar nossa reflexão. Olha lá, o amor é o grande equacionador dos desafios da evolução no lar. O amar cuidar, o amar zelar, o amar respeitar, o amar valorizar, o amar entender. Como colocamos ontem, né? Por exemplo, muitos de nós não tivemos o abraço, o carinho, a fala de estímulo da mãe, mas teve o amor principal, o amor responsabilidade. Nos ajudou e foi intermediário para que nós nascêssemos. Daí para frente é conosco. Então não é porque eu não tive, eu não posso desenvolver.
Então aí nós vamos perceber, aceite a vontade divina como recurso superior de educação e transforme o recinto doméstico em uma verdadeira oficina de luz. Como nós podemos fazer isso? Então nós vamos perceber que Jesus, ele é o companheiro de todos os momentos. Como disse Espírito Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, depois de Deus, que é presença permanente na nossa vida, é Jesus, full time, o tempo todo. Então, a maior alegria de Jesus é que nós busquemos recorrê-lo, e ele vai nos ajudar. Então, para que nós possamos ver a amplitude que tem o trabalho mediúnico e o trabalho mediúnico também na casa espírita, porque não é recomendável que nós façamos reuniões mediúnicas em casa, porque uma reunião mediúnica é um espaço terapêutico, ele tem também um espaço cirúrgico. Você não vai fazer uma cirurgia em casa, pode fazer um parto, uma emergência. Pelo menos eu vim meus pais faziam uma reunião mediúnica em casa, porque até o dia que criou a casa espírita. Então muitos de nós viemos de fenômenos mediúnicos em casa, ostensivamente, mas o espaço ideal é o centro espírita. E aqui tem uma mensagem do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso abençoado Divaldo Franco, que ele nos fala sobre responsabilidade mediúnica. Vão me permitir eu ler a leitura, eu ler a mensagem, e vamos deixar esse material aqui para que a equipe possa socializar com quem realmente desejar. Então vejamos, olha, ele diz assim: uma reunião mediúnica séria, já começa por aí. Se é uma reunião mediúnica séria, tem reunião mediúnica que não é séria? Tem. Então ele está falando de uma reunião específica. E ela é séria por quê? Pela sinceridade de propósito do seu participante. Uma reunião mediúnica, ela não deve ser na casa espírita, ela é introduzida, ela deve emergir, ela deve surgir pela harmonia, o equilíbrio dos colaboradores da casa espírita. Tem muita reunião mediúnica que está na casa, mas não é da casa, é o grupo do Lacordaire. Então veja, aí nós estamos usando da casa, toda atividade deve ser inserida na casa. Então veja, ele diz assim: uma reunião mediúnica séria, luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade em face dos objetivos superiores que se deseja alcançar. Veja o que ele está colocando, olha, constituída por um conjunto operacional de alta qualidade. Com o nosso Senhor tem meia boca, como diz o cuiabano, de qualquer jeito? Não. O Emmanuel diz assim: da parte de Deus não há improviso. Olha o que ele diz, olha: tratando-se de um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos, de forma que sejam conseguidas as realizações passo a passo até a etapa final. Olha que interessante. Todo e qualquer desenvolvimento para a nossa melhoria, para uma manifestação mediúnica séria, para o nosso trabalho, na entrega do trabalho do bem, é exercício, é passo a passo. Tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, que Emmanuel tem uma mensagem que diz assim, olha, devagar, mas sempre, não é devagar e sempre, porque sempre devagar não. Eu vinha numa boa toada, eu vinha numa boa marcha, de repente eu tive alguma dificuldade. Agora, é importante que eu não pare, então, ou seja, haja o que houver, jamais fuja do trabalho. O Espírito André diz assim: carro parado na estrada, além de enferrujar, causa acidente. Então, jamais nos abandonemos o trabalho do bem. Então, por isso que na mensagem diz assim: devagar, mas sempre. E o Emmanuel diz assim: uma casa foi feita tijolo a tijolo, uma espiga grão a grão. Então, é o que ele está dizendo aqui. Todo o trabalho, ele vai se constituindo, principalmente o trabalho da atividade mediúnica. E o que é o trabalho mediúnico, da atividade mediúnica? Aplicador de passe é médium? Agora ficou fácil, todo mundo é médium, né? Então, tem alguma atividade da casa espírita que não tem ajuda espiritual?
mas tem alguma atividade da casa espírita que não tem interferência espiritual do sócio de perturbação? Tem ou não? Tem. Influência tem. Agora, se eu vou ficar influenciado é outra coisa. Faz sentido? Divaldo conta no livro lá, O Semeador de Estrela, que um espírito fez onde ele estava o ambiente pegar fogo. E ele saltou da janela e de repente ele viu que era uma peça que o espírito havia pregado nele. Ele orando, o espírito apareceu e disse para ele: olha, meu problema não é com você tanto, é com essa doutrina que é uma grande luminária. E onde você passa, você leva essa luminária. Então eu jogo pedra nela, ela tem proteção. Eu não a alcanço, eu não a atinjo, mas você é poste e você está aqui no chão. Se eu lhe derrubar, é um pouco a mais sem luz. Nós somos poste ou não? Então nós temos influência ou não? Tanto é que Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. É ou não é? Vocês caem em tentação hoje ou não? Não? E ontem? E ontem? Também não? Não? Se eu tenho um pensamento de raiva ou um sentimento, eu estou na tentação ou não? Se eu tenho um pensamento perturbador, tá ou não tá? E quem que nós não temos? Então todo mundo tem, mais ou menos. Agora, existe aquele que tem entrando e aquele que tem saindo, né? Que bom se a gente estiver saindo. Então ele diz assim, ó: não se trata de uma atividade com características meramente transcendentais, mas de um labor que se fundamenta na ação da caridade, tendo-se em vista espíritos, os espíritos aos quais é direcionada. Então veja que ela tem um porquê e ela tem uma direção. Olha o que ele diz: formada por um agrupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar, receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios que todos são convocados para exercer no santificado lugar em que se programa a sua realização. Tem acaso aqui, gente? Eu estou nesse grupo, eu estou aqui nessa casa por acaso? Não. Conheço aquela pessoa? Não. Então veja: deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Nós estamos aqui melhorando a humanidade ou não? Estamos ou não? A humanidade está muito perturbada, a sociedade está muito desequilibrada, tá? Vocês estão desequilibrados agora? Está vendo? A gente acha que a gente não é sociedade. A sociedade está muito melhor, gente. Está todo mundo aqui, ó. Então, nesse momento, nós estamos fazendo uma sociedade melhor. E Joana diz assim: olha, o bem não tem vencimento. O menor que vencer a nossa atitude, nós estamos ajudando o mundo melhor. É o que ele está falando, ó. Olha o que ele coloca, ó: compor-se-á, deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida. O que ele está dizendo? A importância que tem conhecer a doutrina espírita. Ela não é uma ciência. Então não é qualquer um que vai justamente lá para aquela reunião mediúnica. Por isso também a importância do centro espírita e nós estudarmos a mediunidade, um grupo de estudo da mediunidade, o que não quer dizer que nós vamos todos ir para o grupo mediúnico, mas é importante que eu saiba que tipo de influenciações eu tenho, como lidar, como que eu posso trabalhar essas questões das influenciações espirituais, ó. Aí na sincronia entre os dois planos, ó, resultado de dois aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados, tem como responsabilidade imprimir a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam realizados em perfeita harmonia. Então nós vamos ver aqui, ó, para que seja alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser realizados.
Então veja o que ele está falando aqui. Nós não estamos sozinhos. Da mesma forma que nós temos a responsabilidade do trabalho, existem equipes espirituais responsáveis por este trabalho. Ainda na ação dos benfeitores e o planejamento, olha o que ele coloca. Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desempenhando a responsabilidade para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que deverão se comunicar, providenciando mecanismo de socorro para antes e depois dos atendimentos. Olha como é interessante. Então, quem vai coordenar os espíritos que vão comunicar são os benfeitores. Como nós estamos falando de um grupo sério, o que acontece? Os espíritos estão já ali, tendo a assessoria aos encarnados e também aos desencarnados. Veja, antes e depois. Por quê? Os espíritos não sintonizam com o médium abruptamente. Muitas vezes, dependendo dos atendimentos, nós teremos essa sintonização para o atendimento mediúnico meses, dias, horas. Tudo depende do equilíbrio e do compromisso do médium. Ainda, olha, confiando na equipe humana, assumiu a responsabilidade pela participação do trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicam com os médiuns, que eles servirão de instrumento, desenvolvendo afinidade vibratória compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Então, cada médium tem a sua especificidade. Nós vamos ver lá a Ivone do Amaral Pereira, que ela dizia que ela atendia muito espíritos suicidas. Por quê? Ela vem de umas experiências menos felizes nesse sentido de encarnações passadas, mas com uma diferença. Cada espírito que era atendido, ela estava reorganizando espiritualmente. E aí leva a nossa veneranda Joana adiante a dizer o seguinte: veja como é interessante a fala da benfeitora. Remédio que se coloca na ferida do próximo é medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. E aí, Filomeno continua: a ação dos benfeitores é a proteção. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choque e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto também as psicofônicas de acordo moral, de conforto moral e de orientação. Então veja, em nenhum momento nos falta essa ajuda. Cuidam-se de vigiar os comunicantes, poupando os componentes ou os médios da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. E aí tem por que nós tememos o mal? Então o mal, ele tem um valor do valor que nós damos para ele. Joana de Anjos também diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz. O mal que me faz mal é o que eu faço, que me torna momentaneamente uma pessoa má. Então ela diz assim, a relação dos benfeitores: encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente sua ordem para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência dos padecentes desencarnados. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes e quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem o desequilíbrio do grupo. Olha que profundo isso. Mas equipamentos especializados são distribuídos no recinto para utilização oportuna, enquanto preserva o pensamento elevado do Altíssimo. Com isso, o que nós vamos estar percebendo? Ele coloca que as reuniões mediúnicas há aparelhos especiais que são trazidos.
E todos os componentes da reunião, além de ter a proteção diante da reunião, nós recebemos essa proteção de forma muito mais intensa no mundo espiritual. Ele diz, olha, o sentimento de amor, misericórdia, igualmente deve ser acompanhado pelos compromissos de disciplina, evitando diálogos demorados e insensatos, feitos de debates inconsequentes, tendo em vista que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual. O objetivo da psicoterapia pela palavra é pelas emanações mentais e emocionais de bondade. Não é o de convencer o comunicante, mas o de despertá-lo para o estado em que se encontra, predispondo à renovação, ao equilíbrio, despertamento para a vida espiritual. O que nós vamos percebendo dentro de toda essa ajuda que nós recebemos? Eu vou deixar aqui depois para que a equipe possa, inclusive os grupos mediúnicos que se interessarem, tá, utilizando isso aí. Olha aqui, ó. Ele coloca aqui, quanto à questão dos membros que constituem, estarão sempre atentos aos compromissos assumidos, de forma que possa cooperar com os mentores em qualquer momento que se faça necessário, mesmo fora do dia e horário estabelecidos. Então nós somos médiuns o tempo todo, ou seja, como diz o apóstolo Paulo, estamos sempre envoltos por uma nuvem de testemunha. E aqui vem como nós podemos estar garantindo essa ajuda. Primeiro, num protocolo superior que ele coloca aqui, olha, pontualidade. Isso é fundamental. Frequência constante. Haja o que houver, é fundamental que nós tenhamos a pontualidade. Por quê? Não é porque eu sou o médium aplicador de paz, naquele dia eu não vou. Nós vamos perceber lá no Missionários da Luz, que uma senhora que foi tomar passe, o espírito André Luiz, ao questionar, o benfeitor mostrou que ela estava já catalogada. Ela ia passando na rua, viu a casa espírita, entrou, era no momento da reunião pública, e ela recebeu o passe. E os benfeitores, então, ali mostra, antes dela, ela tinha o hábito da oração. E ela, ao orar, ela estando grávida, o seu anjo de guarda buscou na rede de amizades possíveis onde poderia auxiliá-la. E a intuiu passar naquela rua que ela adentrou a casa espírita. Na hora que ela adentrou a casa espírita, o benfeitor diz para o André Luiz, ele já tinha toda a ficha dela. E quando ela entra para tomar o passe, o benfeitor então mostra que ela, estando grávida, ela já tinha no líquido amniótico alguns miasmas psíquicos de espíritos obsessores que queriam levar o espírito reencarnante ao aborto. Ainda disse mais, por ela ter muita fé e o hábito da oração, ela, além de orar e aurir a força moral, ela conseguia suprir a deficiência alimentar. E ela já saiu dali, os benfeitores fizeram uma cirurgia no momento do passe, olha, tirando ali do líquido amniótico, aqueles miasmas psíquicos, e ela já saiu, inclusive prepararam medicamentos para envolvê-la, e saiu com uma equipe para atendê-la numa cirurgia espiritual que ela merecia naquele momento. Então veja, a conduta, comportamento adequado ao ambiente. Então sempre, da mesma forma que você vai conversar com alguém, você vai com antecedência. Portanto, na reunião mediúnica não é diferente. Unção, devoção e seriedade nos trabalhos. Não é porque o trabalho é voluntário, eu vou fazer do meu jeito a hora que eu quero. Pelo contrário, eu vou dar o melhor que eu possa. Porque não é a casa espírita que precisa de nós, somos nós quem precisamos do centro espírita, como laboratório para o nosso aprimoramento. E a alegria, a felicidade, né, de estarmos sempre nos trabalhando amorosamente. Aí vem a pontualidade de todos na frequência, cometimento de conduta no ambiente, unção durante os trabalhos e alegria por encontrar-se a serviço de Jesus. São requisitos indispensáveis para os resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. E aí nós vamos perceber aqui, olha, o serviço de Jesus à luz do Espiritismo. Uma reunião mediúnica séria exige disciplina moral, sintonia pura e alegria em servir. E aí eu pergunto,
Quem trabalha aqui para Jesus, levanta a mão. Muito bem, está todo mundo desempregado. Jesus precisa do seu trabalho? Eu trabalho na empresa que eu trabalho para a empresa ou para mim na empresa? Ela não paga um salário? Então você trabalha para Jesus ou com Jesus? Então quem trabalha com Jesus, levanta a mão. Olha como tem cheio de trabalhador. Mudou ou não mudou? Então o trabalho mediúnico é a nossa conduta diária. Bem, nós estamos entre amigos, eu vou dividir com vocês aqui. Tem aí uns 5 minutinhos, não tem? Eu viajo mais ou menos, né? E minha mãe, uma pessoa muito simples, ela falou: meu filho, por que você viaja tanto? Você parece cacheiro viajante. Eu falei: mãe, eu viajo no serviço da federação. Mas o que a federação faz? Aí eu expliquei. Bom, não entendo, mas eu oro por você. E como eu disse, a gente vai perceber, lá em casa, 14 filhos. Eu ouvia os espíritos derrubando as louças. Lá em casa tinha um negócio de alumínio, que era cheio de ganchinho, e que pendurava assim. Caía tudo, eu levantava e estava no lugar. Minha mãe costurava, eu escutava a máquina costurando, mas não era só eu não. A maior parte dos meus irmãos. Então as brigas que tinha, eu ouvi um espírito imitando a minha mãe. E eu e meu irmão falavam: está na hora de dormir que o espírito já chegou. Então lá em casa era isso. E minha mãe era uma médium. Então ela era muito nervosa, não se dava conta por quê. O fato que, como eu disse, eu sou bastante abraçador. E eu achava que eu tinha nascido na família errada. E eu falei assim: um dia eu vou abraçar minha mãe. E eu fiquei olhando que momento que eu ia abraçá-la. A hora que ela estava fazendo comida. Imagina se ela ia deixar a panela. E eu cheguei por trás assim, um braço, e só tinha uma porta mesmo aberta, já estava lá no meio do quintal. Porque o que é isso? Já estava lá no quintal. No segundo dia eu marquei a semana. Eu tinha uns 7, 8 anos. Aí a criança sabe quando não é assim, quando sim é não, né? E eu vi que minha mãe estava gostando. Aí lá no terceiro dia, meu filho, o que foi? Não, mãe, é o seguinte: a dona Joana, ela abraça o filho dela, beija. Eu só não falei que chamava de sol, não falei nada disso para não complicar, né? Mas a senhora nunca me abraçou. Ela foi: meu filho, eu sempre abracei vocês quando criança. Mas eu tinha uma coisa que eu não sei por quê, que eu tenho dificuldade. Mas eu gosto que abraço, pode me abraçar. Passado um tempo, quando minha mãe teve câncer, ela foi contar a infância dela. E eu fui entender. Quando ela tinha 6 aninhos, a mãe, a tia, que não era casada, mas não tinha filho: deixa eu levar a Maria e eu vou colocá-la na escola. Levou. No dia das mães, ela fez um coraçãozinho, já um pouco adiantada, e deu para a tia. E a tia também tinha uma criança ferida e não se dava conta. E quando ela foi dar um coraçãozinho para ela, ela foi: você, o que é isso, bobeira é essa? Eu não sou sua mãe. Amassou o coraçãozinho: e por que você veio me abraçar? Eu já deduzi por que minha mãe tinha uma trava de abraçar. Mas eu sempre, meus irmãos babaquinhos são tudo abraçados, os outros parecem múmia, cabo de vassoura quando a gente abraça. E eu sou o único que estou fora, moro em Cuiabá, Mato Grosso. Meus irmãos, 11 irmãos, tudo moram em Brasília. E de 2 em 2 meses eu ia visitá-la. 2 fenômenos muito importantes. Numa dessas que eu fui visitá-la, a gente vai ver a mediunidade em casa. O quanto os laços afetivos são tão permanentes na nossa vida. Ela foi e disse assim: ela estava com câncer. Meu filho, ontem à noite eu tive uma surpresa muito feliz. Eu estava com aquela dor nessa região aqui do estômago, que ela não sabia que ela tinha câncer. Quem sabia eram minhas irmãs, todos nós, menos ela. E foi e disse assim: e eu estava aqui naquela dor, quando de repente veio um espírito muito jovem, e
colocou a mão em cima nessa região do estômago, e aquilo foi passando. Quando eu me dei conta, eu olhei para ele, disse: nossa, mas você é tão bonito, você parece meu filho. Ele olhou para mim e falou assim: mãe, a senhora não está me conhecendo, mãe? Não, quem é você? Mãe, eu sou o Alberto, meu irmão, que desencarnou há 40 anos. No dia que ele foi andar de bicicleta, caiu por cima do varão do guidão, e o varão do freio entrou no umbigo dele, e ele veio a óbito imediato. Mãe, eu sou o Alberto. Mãe, eu nunca a deixei, a senhora é minha mãe. E ligação de filho com a mãe, mesmo que ele não reconheça, é para sempre. A senhora me deu a oportunidade de reencarnar. Suas orações eu estou sempre presente. E toda noite, quando ela olhar a gente, ela está faltando o Alberto. No Evangelho no Lar, quando ela ia fazer a oração, ela lembrava do Alberto. E ela dizia: mãe, nas suas orações eu sempre estou com a senhora. E eu estou aqui para dizer para a senhora que está muito próximo a senhora fazer a travessia. Eu e meu pai estaremos logo mais lhe acolhendo para um lugar muito especial. A senhora é uma vitoriosa. A senhora venceu. O fato é que 2 meses depois, eu estava chegando de viagem, e minha irmã foi e disse: olha, minha mãe está só te esperando. E eu fui. Ela não mexia nada. Estava ali totalmente. O médico falou assim: olha, vou deixar aqui no quarto com vocês para que ela tenha uma morte humanizada. É a ortotanase, né? E quando eu cheguei, minha irmã disse: mãe, Lacordaire chegou. Só me chama de Lacordaire. Lacordaire chegou. Ela não mexia nada. Eu sentei na beira da cama, como eu sempre fazia. Peguei a mão dela, beijei e falei: benção, mãe. Ela abriu os olhos. Oh, meu filho, é você. Eu estava te esperando. Para aquele abraço do fogão. Eu abracei, muito emocionado e tudo. Ela disse: agora eu posso ir tranquila. Seu pai e o Alberto estão aqui comigo. Vieram me buscar. 5 minutinhos depois ela desencarnou. Eu estava em 2008, lá em como é que chama a cidade de... Não. Nova Mutum. Gratidão. E eu coloquei aquela imagem que saiu aqui, que é de Jesus. Eu estava explicando que a imagem do lado direito, nós vamos ver lá o feminino, ali a criança, o ancião, que é o lado emocional, é o lado afetivo, segundo a neurolinguística, segundo a psicologia transpessoal. O lado esquerdo é o lado racional, não é o lado dos homens. Tem um ali que está com uma algema, mas tem um ancião que são a sabedoria. É assim que eu estava terminando, quando eu olho, como agora, né? Meu pai e minha mãe entrando de braços dados, como está cheio de familiares agora nos abraçando, muito ente querido aqui conosco. Ela chegou e foi e disse: oh, meu filho, agora eu entendo o que você vem fazendo, mas eu tenho um recado de mãe para um filho e de coração. Depois de ter me abraçado, eu controlei, fiquei emocionado. Ela foi e disse: eu quero lhe dizer que eu roguei a Mãe Santíssima, a Mãe Maria, está cheio de mãe abraçando a gente, é muito bonito, flores caindo sobre nós, pétalas de flores.
eu roguei a Mãe Maria, a Mãe Santíssima, que dentro do possível e seu Pai estarei lhe acompanhando quando é no trabalho do bem. E eu tenho um recadinho de coração para você. Lembre sempre, o trabalho precisa muito de você. E antes de encher-se a bola, ela diz, mas você muito mais precisa do trabalho. Você está numa festa que não te pertence. Todos que estão aqui não estão aqui para te ouvir. Estão para ouvir Jesus. São os convidados de Jesus. A festa é de Jesus. Você é um garçom. O que você tem na bandeja também não te pertence. Pertence à doutrina espírita, aos bons espíritos e a Jesus. O que é seu, é o seu jeito. Então busque sempre se humildar, para que você possa ser convidados para essa festa com Jesus. E jamais utilize do espaço da festa de Jesus para fazer promoção pessoal. Porque daí você já veio, não foi uma experiência feliz. Hoje você está devolvendo. Aprenda a se humildar. E eu estarei sempre com você e seu Pai neste trabalho do amor, porque o amor tem a função de unir corações. As almas que se amam jamais se separam, como agora. Então, neste encontro da família com Jesus, que voltemos para os nossos lares com este propósito de levar Jesus para dentro de casa, através do Evangelho, no lar, e que busquemos uma agremiação qualquer, de preferência, que venha ao centro espírita, e que se inclua, como disse o nosso Alírio, além do desfrutar das bênçãos dos passes. Muita paz, que Jesus nos abençoe e guarde no seu amor.